O ordinário lá, que a gente vou pensar, não vou dividir em ordinário nada. Mas, por exemplo, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu tenho que pensar em subir e diminuir, correto? Subir a intensidade, vou subir o volume, diminuo o volume para dar o descanso e subo de novo para continuar linear clássico. Então ele vai fazer isso, ele vai fazer a escadinha mesmo, né? Vou subir até a quarta semana. Então eu pensei aqui, vou pensar nisso aqui como um mesociclo, né? Microciclo, semanal. E cada dia desse é o microciclo do dia. Na semana eu quero fazer 1000 repetições. Então eu tenho que vir subindo essas repetições. Então na segunda-feira, eu vou pensar bem básico. Na segunda-feira eu começo com 100 repetições. Na terça-feira, 150. Na quarta-feira, 200. Na quinta-feira, 250. Na sexta-feira, 300. Não sei nem se vai dar 1000, mas só vocês entenderem mais ou menos no foco. Deu 1000 repetições, deu 300 repetições na sexta-feira. No sábado, domingo eles vão descansar, mas segunda-feira eles estão descansados, precisam estar com o volume mais baixo. Então, em vez de eu começar aqui, eu vim progredindo, eu tenho que dar o descanso. O que eu costumo fazer é isso aqui, ó. A primeira semana eu evoluí 50, eu vou começar, em vez de começar com 100, eu vou começar com 150, então eu vou começar aqui. Aí eu começo de novo. Na segunda semana eu tenho que fazer 1500. Então eu vou começar aqui, 150, 300, vou subindo até 1500. Volto aqui, eu vou pegar o 200. Vou começar aqui em 200. Vou até 1750. Pego o 250 e ensino 250. Então eu sempre evoluí em todas as semanas, eu subi carga, baixando o volume para respeitar o descanso, porque eles já fizeram mais que 200 repetições em um dia só. E vou dividindo isso até os 2000. Aí eu vejo como que cada aluno está. Acabou o programa. Muita gente dá um descanso de uma semana, 2 semanas, para vir fechar o programa ainda. Mas tem o pessoal antigo. Então, eu deixo dessa mesma forma e continuo subindo até o próximo programa. Dessa mesma forma. 2.000, 2.500, 3.000 e tal. Lá na última semana lá, acabou, vamos dizer que o programa seja de 3 meses. Um mês foi subindo, os outros meses eu continuo subindo. No próximo programa, eu volto a subir. O pessoal que está lá no 3.000, eles vão dar o descanso total, de recuperação, e vão progredir de novo. O certo que seria fazer, para eles ser um treino diferenciado. Como a gente não tem como fazer um treino individual para cada um, então vou dar o descanso para eles em geral também. Então o pessoal que estava antigo, eles vão descansar, o pessoal que está novo vai iniciar, eu vou voltar para isso aqui e vou começar o programa novo de novo. De 3 em 3 meses ficaria dessa forma. E daí ele está fazendo um macro de 3 meses. O macro dele é 63. Não sei se conseguiu entender. Entendeu, Thiago? Sempre você vai ter evolução do seu aluno. E nunca vai ficar igual aos treinos. Você vai conseguir segurar o aluno aqui dentro. Isso aqui não serve só para o treino. Isso aqui serve para musculação também. Hoje, você vai montar um treino de musculação hoje, a gente tem que pensar nisso aqui também. O aluno é iniciante, o aluno é básico, o aluno é iniciante, intermediário, avançado. Ele consegue fazer um movimento simples, vou passar para o básico. Ele consegue fazer o básico, vou passar para o complexo. Aeróbico, esteira, bike, tal, ginástica, barra, flexão, LPO de ganho de peso. É a mesma coisa na musculação, eu consigo colocar. Hoje a gente pensa se a gente pegasse esse programa agora e colocasse na musculação também. Todo mundo na musculação ia ter evolução também. Imagina isso constante agora. Aí com carga. É o que eu faço na consultoria. Não tem diferença, é a mesma coisa. Você tem que pensar no seu aluno, não que o que a gente faz hoje na musculação e que todas as academias fazem, e que a gente precisa hoje ser diferencial. É parar de trabalhar com essa linha aqui, ó, de periodização. Treino ambulatório. Eu pego lá um treino lá, vou montar um treino para o aluno hoje. Eu não penso no próximo mês dele. Eu vou montar outro treino aleatório. No outro mês eu vou montar um treino aleatório. Isso aqui funciona até um certo ponto. Depois de 2 anos aqui,
não tem progresso, não vai de ter progresso. Isso aqui eu vi na prática, o que a gente fazia. Eu fiz isso tudo aqui 4 anos. E depois de 2 anos que a gente parou de evoluir. Faz 7 anos que eu treino com o Bruno. Faz 7 anos que a gente conversa, faz 7 anos que a gente briga. Faz 4 anos de faculdade, que a gente briga mais ainda. Mas a gente conversou muito sobre isso aqui. Eu gostava muito de treino assim. Eu sou fã disso aqui, ó. Eu sou fã desse treino. Mais de treino gostoso de fazer. Mais de treino que você sai daqui inchado. E depois que você sai daqui, você só movimentou algo. Tem um porquê de fazer esse treino aqui. Hoje eu sei. O porquê de fazer isso aqui. Hoje eu sei a hora de fazer isso aqui. Hoje eu sei a hora de fazer isso aqui. Mas será que todo mundo está podendo fazer isso aqui? Ou todo mundo está aqui? Ou todo mundo está aqui? Eu não posso montar um treino para o aluno também pensando, esse treino ele vai gostar de fazer. Esse treino é legal de fazer. Eu vou montar um treino que ele vai continuar evoluindo. Para mim chegar nisso aqui e conseguir pegar o máximo dele. Aí eu vou pensar, por que eu vou montar um treino de 7? Por que eu vou montar um treino de 7? Que hora que eu vou usar uma série gigante ou uma super série? Que hora que eu vou usar o drop 7? Para pensar nisso aqui, eu tenho que entender isso aqui. Se eu não entender o que é volume, aonde cada isso aqui vai dar mais volume, aonde cada isso aqui eu vou dar mais intensidade, eu fujo disso aqui. Aí esse treino fica assim. Hoje o básico, eu até mandei alguma no grupo, depois vocês dão uma olhada. Eu mandei todas as técnicas de treino lá para vocês depois dar uma olhadinha do jeito que eu dividi pelo livro de Yoshida. O que a gente mais usa hoje é a múltipla série, que é os treinos básicos. É o treino que a gente vai montar uma série de cada um. Estou até pensando, se tiver tudo no celular, quiser pegar, está no grupo da academia mesmo. Esse daí está um exemplo de montagem de treino de hipertrofia. É a segunda foto, acho, múltiplas séries. Achei? Esse daí é o exemplo que o Yoshida dá, mas isso daí é uma coisa que eu adaptei junto do livro do Yoshida, que ele mostra o treino básico hoje que a gente faz, que é dividir os grupos musculares em ABC e dividir, por exemplo, vou treinar só peito, vou treinar só costas, e vou dividir isso em ABC, peito com tríceps, costas com bíceps, isso daí cada um também tem sua identidade, né? Mas a múltipla série é o que a gente costuma fazer, de 3 a 4 séries, de 8 a 12 repetições pensando em hipertrofia. Aí tem as cargas que a gente vai variando para pensar nisso aqui, né? Se a gente pensar em carga daí, a gente tem que pensar nisso aqui, em constante evolução. Aí é legal o aluno sempre marcar o peso dele na carga. Para a semana que vem a gente poder ter o que cobrar. Eu quero que você suba 10% disso. Semana passada você fez 20 quilos, essa semana você faz com 22. Então a gente ficar pegando no pé do aluno é legal, o aluno vai querer continuar fazendo e vai ver que você está empenhado e vai ver que você está querendo interessado na evolução dele. Então tipo, eu cheguei lá, olhei a série dele, ele veio perguntar para o meu exercício, ou ele não perguntou. Eu olhei lá, pô, você fez com 20 quilos, essa semana vamos subir um pouquinho, vamos fazer com 22. Mas você sabe por que do 22, você está querendo subir 10% da carga dele na semana. Então 10% de 20 quilos, 22 quilos. Aí eu vou conseguir colocar, eu penso nisso na semana. No final do mês, ele vai subir quanto disso? Porcentagem disso? Então chega lá no final do mês, ele está fazendo, e chega no final de 2 meses, ele está fazendo com 30 quilos, puta, ele vai ficar feliz pra caramba. Pô, eu não conseguia sair dos 20 quilos. Mas por que eu não estou conseguindo sair dos 20 quilos? Será que eu estou subindo a carga do que eu precisava? Do jeito que é fácil subir? 10% é o mais básico que a gente pode subir. Então pensa nisso toda semana. Ele vai subir uns 10% de carga no mês. Subir a carga, vai diminuir a repetição ou continua? Não, continua a mesma coisa. Eu vou pensar em hipertrofia, eu não vou mudar a carga. Estou montando um treino de hipertrofia para ele, de 8 a 12 repetições lá, que é esse 8 e 12, é para a gente pensar, isso no final vai dar o volume e intensidade do mês. Só que isso daí eu acho que é mais complexo de explicar, vai ter que dar uma procuradinha lá só em questão de volume e intensidade. Mas 4 de 8, você vai pensar
vou pensar no mensal lá, mas que ele faça com 20 quilos. Vou pensar em 100 quilos, só para arredondar. Mas que ele faça 4 de 8. Quantos quilos que ele fez aqui? No dia? Já pararam para pensar nisso? Aí eu trabalho com isso aqui, ó. Em vez de volume aqui, eu vou colocar lá, eu quero que ele levante 2 mil quilos no mês. Aí eu divido para ele os 2 mil quilos por semana nas 4 de 8. Aqui, ó, olha quanto. Por isso que muita gente às vezes não evolui porque tá parado, ou porque está fazendo mais do que aguentado. Não tá na hora de ele estar fazendo com tudo aquilo de carga e ele está fazendo. Mas aqui, 8 vezes 100, 800 quilos. Só que ele fez isso, fez 4. 3 toneladas e 200 quilos. No dia levantou 3 mil toneladas, 3 mil quilos. Agora pensa nisso em todas as séries. Será que ele está preparado para levantar, vamos lá, 10 mil quilos por mês? Ou 10 mil quilos no dia? Será que ele está preparado para isso? Será que ele está avançado, intermediário, iniciante? Então, tipo, é muita coisa que a gente tem que pensar antes de montar um treino. Não só montar, se a gente está pensando em evolução. Se a gente está pensando só no fit, só o aluno veio aqui para a saúde, qualquer coisa que ele faça é legal para ele, vai ser interessante para ele, em questão de saúde. Mas em evolução? Será que todo mundo aqui está só para a saúde? Eu vou voltar na anamnese dele, eu quero hipertrofia. Para mim ter hipertrofia, eu tenho que ter essa variação aqui. Senão eu não vou ter hipertrofia. Vou ter aquele lado, que é a pessoa sedentária, que qualquer coisa que faça no início vai evoluir. Então, por isso que isso aqui serve no início. Mas pode ver que o público hoje das academias, ele fica no máximo 2 anos, aí ele troca de academia. No máximo mais 2 anos na outra, ele troca. Porque todo mundo trabalha com isso aqui. Aí ele fica 10 anos mudando de academia. Aí fica 10 anos mudando de academia, aí ele procura uma consultoria. Aí ele vai procurar seu serviço personal. Só que se você não souber brincar com isso aqui, ele vai continuar não evoluindo. É na hora que a nossa profissão continua caindo. Por isso que a nossa profissão não tem valor. Porque a gente não sabe trabalhar com isso aqui. A gente aprende e não trabalha com isso aqui. A gente aprende e não trabalha. A gente vê isso lá, eu vou falar do Maurício de novo. O Maurício mostra isso pra gente e a gente não trabalha. O Miné mostrou isso pra nós na piscina e a gente não trabalha. E é uma coisa, não é difícil. É onde você coloca a sua identidade. Isso aqui, cada treinador utiliza isso aqui de uma forma. E a gente viu lá no congresso do MT lá, o cara doido lá, ele trabalha de uma forma que eu não trabalharia. Mas os atletas dele são campeões. Ele mostrou o básico do que ele fazia, do mesmo jeito que eu estou fazendo. Mas você vê que é uma coisa de louco. Se eu pensar nisso aqui, é loucura. Um aluno meu levantar 3 mil toneladas num exercício. Se ele não está preparado para isso. Um aluno intermediário, ele não vai levantar isso aqui. Agora eu coloco 4 exercícios ele levantando isso aqui. Quanto que vai dar? 4 vezes 3, 12 mil quilos no dia. Ele está preparado para isso? Pensando em 100 quilos, um aluno forte, né? Então tudo isso tem variação. Aí eu pego lá, eu quero saber o peso do meu aluno. A gente trabalha muito até ele estar com RN. Eu não faço teste com RN, eu coloco para ficar bonito depois você corta isso também. Eu coloco para ficar bonito para divulgação. Mas a gente não trabalha com RN, porque os alunos nossos não. É difícil a gente conseguir fazer um aluno fazer um teste com RN. Mas eu posso substituir. Não, submáximo, né? Eu faço teste submáximo. 10 RM, 5 RM. No próprio exercício, né? Posso trabalhar com ele lá. Eu quero saber o meu peso dele de 10. Eu estou trabalhando em hipertrofia, então eu tenho que saber de 8 a 12 repetições. Vou pegar 8 repetições. Eu quero saber quanto que ele aguenta levantar em 8 repetições. Eu vou lá, faço ele fazer 5 testes lá de 8 repetições, subo as cargas. Foi o máximo de 8 repetições dele, ele conseguiu fazer com 50 quilos cada lado. Esses 50 quilos eu tenho que fazer ele evoluir agora. Os 50 quilos deles é 8 repetições máximas. Então eu tenho que fazer ele evoluir. 50 quilos. Em semana eu vou subir 10 em 10% no quilo da semana dele. Cada semana eu vou pensar em um mês. 55. 55 quilos total, né? Vou pensar em total no próximo ano. Na próxima semana vai dar mais 10%, vai dar mais 5.500, vai dar 60 quilos e meio. Na próxima semana vai dar 66 quilos. Na próxima semana 72 quilos. Então vai terminar o mês com 72 quilos.
Ele começou com 55. No final ele terminou com 72. Né? Qual a evolução que ele teve aqui? 40%. Pensando em aluno sedentário. Agora eu quero um aluno que já está nesse nível aqui, ó, avançado. Ele não vai conseguir fazer isso a mesma coisa. Ele não vai ter essa mesma evolução, porque ele já passou pelo período de adaptação. Então qual que é a carga que eu posso subir dele? 2,5% por semana. A literatura mostra para mim. Não lembro agora o autor, mas ó, se eu não me engano, acho que é o... No Shida tem, em alguns autores eles falam dessa carga que foi avançada. 2,5%. Se eu não me engano, até o Pompa fala. Em alunos avançados. O aluno que nós trabalhamos com iniciante intermediário, ele vai conseguir subir 40%. Imagina no final do mês, ele começou com 55% e no final do mês ele termina com 72%. Ele não vai por isso? É que a gente é fácil ele aumentar 10%. E errando, fazendo uma margem baixa. Ele já vai ter uma evolução. Ele já não vai ficar feliz de ter aumentado apenas 10%. Agora você imagina ele aumentando os 40%. Isso é o básico, que a gente já aprendeu. Isso a gente já aprendeu, eu lembro que eu aprendi. E demorei para colocar em prática. Fico muito triste com isso. Eu demorei muito para ver isso aqui, demorei muito para enxergar isso aqui. Briguei muito eu com o Bruno para nós conseguir enxergar isso aqui. Nós brigamos muito, discutimos muito por causa disso. E às vezes no meio da academia nós estávamos discutindo. Não em discussão é sadia, lógico, não briga. Mas é a discussão acadêmica. Eu queria entender, ele tinha a bagagem dele também, nós dois queríamos entender, os dois ficavam discutindo até que nós chegamos nisso aqui. Isso aqui funciona. Isso aqui é tudo que todo mundo deveria estar fazendo. E ninguém está fazendo. Por isso que hoje o público da academia são 2 anos. No máximo 2 anos. Que é o tempo que o sedentário tem de evoluir. Ele parou de 1 ano e meio para frente, que ele parou de evoluir, ele não vem mais. Ele não tem mais resultado. Ele vai ficar desanimado. Aí vai, não só de treino, eu vou pensar na nossa área, que é o treino, mas também a alimentação, que a gente tem que pegar, que ele vai ter que pegar no pé dele com isso também. Mas se ele não tem uma alimentação adequada para o treinamento que ele está fazendo, o treino não está de acordo, tudo isso não está de acordo, ele não vai ter evolução, ele vai embora, às vezes sai falando mal do professor, sai falando mal da academia, sai falando mal da nossa profissão, que nós não vamos ter espaço lá no mercado lá fora. Hoje eu penso assim, eu quero que a educação física seja vista lá fora com melhores olhos. Já hoje em dia já está sendo muito melhor do que antigamente, há 5, 10 anos atrás. Hoje a gente tem mais credibilidade, mas porque a gente está crescendo devagarzinho. A gente poderia ter dado um passo muito grande já há alguns anos. A gente não está dando valor para isso. Acho que as pessoas novas agora têm que dar o valor para a nossa profissão. A medicina se mexe na nossa área, mas não quer que a gente se meta na dela. O nutricionista se mexe na nossa área, mas a gente não quer se... Hoje em dia não, mas hoje em dia a gente tem acho que foi uma profissão mais de acordo com o nutricionista e o educador físico. Mas fisioterapeuta, médico e um monte de ortopedista se metendo na nossa área, eles não entendem o movimento, o corpo em movimento. Eles entendem o corpo parado. O movimento quem entende é nós. É nós que estudamos o corpo em movimento. Eles não sabem passar isso aqui, eles nunca viram. Isso aqui na faculdade deles não viram. Isso aqui é nosso. Isso aqui eu vou abraçar até o final da vida agora. Eu assinei um termo lá naquela porra daquela faculdade lá. Eu assinei uma porra de um termo lá que eu vou fazer isso aqui certo. Isso aqui eu acho que todo mundo deveria estar fazendo. Se eu pensar